E aí, unicórnios, tudo bem com vocês? Eu sou a Olivia Alves, esse é o canal lá do Pan, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre lugar de fala. Provavelmente, se você acompanha esse canal, você já viu um vídeo sobre isso aqui, mas aconteceu um probleminha em que eu acidentalmente excluí esse vídeo. Então eu resolvi gravar de novo, até porque é um assunto que me perguntam bastante. Eu tinha a tática de mandar o vídeo pra pessoa, mas agora não tenho mais essa tática. Não sei dizer se esse vídeo vai ficar melhor ou pior que o outro, mas de qualquer forma a explicação vai ser basicamente a mesma. Vamos lá. O que é lugar de fala? Lugar de fala é basicamente você abrir espaço para as pessoas falarem sobre as suas vivências. Por exemplo, uma pessoa que é LGBT, que ela fala sobre as pautas LGBTs. Até porque elas vivenciam isso. Ou seja, o lugar de fala é você abrir espaço para as pessoas que vivenciam alguma coisa falar sobre. Aí você me diz, mas essas pessoas já não falam sobre isso? Se a gente for pegar, por exemplo, no parlamento brasileiro, nas questões políticas no geral, a maioria das pessoas que falam sobre todos os assuntos são, em sua maioria, homens brancos e héteros. Ou seja, todas as pautas que são trabalhadas dentro do Congresso, leis a serem aprovadas, por exemplo, sempre vão passar por essas pessoas. É bem notável que quando se tratam de leis para pessoas LGBTs, pessoas negras, pessoas com deficiência, essas leis que são de apoio, de acesso ou até de questões morais desses grupos, elas demoram muito mais para serem aprovadas. A prova disso foi que só na semana passada, passou a ser permitido pessoas LGBTs doarem sangue, principalmente homens gays, porque até hoje ainda existia um preconceito por conta da comunidade científica, ou só por questões políticas mesmo. Eu não acredito que a comunidade científica tenha alguma ligação com isso atualmente, ou algum apoio sobre isso atualmente, que homens gays não podiam doar sangue. Por quê? Porque de acordo com certas pesquisas muito antigas, muito antiquadas, as pessoas gays tinham um risco maior de serem contaminados por DSTs. Mas isso é uma coisa que não fazia nem mais sentido nos tempos de hoje. Eu não tô falando de agora, 2020. Todo o século XXI, praticamente. O exame de HIV, se não me engano, demora uns 15, 20 minutos pra você fazer o exame e ter o resultado ali na hora. Não faz sentido proibirem pessoas LGBTs de doar sangue por conta dessa ideia que foi colocada na cabeça das pessoas como senso comum, entende? Então é importante que tenha uma pessoa gay, uma pessoa LGBT, pra estar ali naquele ambiente onde a sua maioria são homens brancos e héteros de matrizes religiosas muito semelhantes, né? Mas assim, eu não tô dizendo que só essa pessoa desse grupo vai entender sobre o assunto. O ponto é, você pode ser um estudioso, você pode ser uma pessoa que entende muito bem sobre tal assunto, mas é importante você ouvir as pessoas que vivenciam isso, até porque ninguém melhor pra falar sobre a sua vida do que você, ninguém melhor pra falar sobre a sua história do que você. Lugar de fala é basicamente você ouvir as vozes daquela comunidade. Então o lugar de fala, ele não tá aqui pra silenciar vozes. Tem muitas pessoas que acham que o lugar de fala é uma forma de proibir grupos de falarem sobre diversos assuntos. Não é assim que funciona. O objetivo do lugar de fala nunca foi silenciar vozes, mas sim abrir espaço. Até pouco tempo atrás, e até hoje em dia, eu não preciso colocar questões passadas. As pessoas que decidiam se uma lei seria aprovada ou não para apoiar grupos como homossexuais, mulheres e vidas negras eram sempre homens brancos e héteros. Até hoje em dia isso é assim. E essas pessoas, não é que elas vão ter algum problema com esses grupos, mas que elas sempre vão olhar a partir da vivência deles. E a vivência deles não é uma vivência que abraça todas. A minha vivência, por exemplo, é diferente da sua vivência. Eu vivencio na minha casa e na minha família. O que eu tenho de conhecimento, minha religião, minhas ideias, ideologias, estudos, blá blá blá, vão ser sempre diferentes do seu. Então é importante que você também fale para que eu entenda o seu ponto de vista. Por que é importante a gente aprovar uma lei contra a homofobia, sendo que existem pessoas que morrem sem ser homossexuais? Por que é importante ter uma lei de cotas raciais em universidades públicas, se todo mundo vai fazer a mesma prova? Por que é importante a gente ter leis que protejam vidas transgêneros, sendo que existem pessoas de todos os tipos, de todos os lugares? Tudo isso tem que ser analisado, não só com dados, mas também ouvindo as pessoas que passam pelas repressões desses grupos. Eu posso falar sobre causas LGBTs, por quê? Porque eu estou nesse meio. Eu posso falar sobre, sei lá, ser gorda, porque eu sou gorda, entendeu? São coisas que eu vivencio e que a minha vivência pode de alguma forma afetar alguma decisão que tenha alguma coisa relacionada a isso, que possa abrir os olhos pelo menos
de alguém que não vivencia isso. Uma pessoa hétero não entende o que uma pessoa LGBT passa, porque a pessoa hétero, ela tem uma vivência que é aceita socialmente. Assim como eu não entendo o que pessoas menos privilegiadas do que eu passam, ou até pessoas que têm uma vivência diferente da minha. Por exemplo, eu não posso chegar aqui e falar homofobia em casa não existe, os pais sempre aceitam, blá blá blá, porque meus pais nunca tiveram problema com a minha sexualidade. Eu não posso fazer isso, porque essa é a minha vivência, essa não é a vivência de todo mundo. Tem pessoas que literalmente não têm casa pra morar hoje em dia porque os pais expulsaram ao descobrir que era gay, trans, lésbico. Ou seja, o lugar de fala tá aqui pra gente ouvir todas as vozes e não pra silenciá-las. Inclusive a voz da pessoa que é branca, hétero, cristã e que tem ali as suas questões a serem resolvidas também. E antes que fale, não, mas tipo, homens brancos, blá blá blá, não tem nenhum problema. Então se a gente falar sobre a masculinidade tóxica, por exemplo, como a sociedade impõe que os homens não possam falar sobre seus sentimentos e nem possam sentir, até porque isso é coisa de mulherzinha. Então, tipo, todos os lugares vão ter alguma pauta que deve ser abordada. E essas pautas têm que ser faladas por pessoas desses grupos e entendida por todos os grupos. Todos podem falar sobre um assunto, mas é importante a gente ter alguém que vivencie aquele assunto para que a gente tenha uma ideia mais aprofundada sobre ele. O lugar de fala tá aí para abrir portas e janelas e não para fechar nenhuma das duas. E é isso, unicórnio. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Se você não gostou, deixa seu dislike mesmo. Comenta aqui o que você acha sobre o lugar de fala, se você entendeu o que é, se você não entendeu, se você ainda tem dúvidas sobre isso, comenta. Eu vou responder aqui nos comentários. Tem algum assunto que você quer que eu fale sobre? Então comenta aí que eu posso gravar um vídeo. Se inscreve no canal, ativa as notificações pra não perder nada. Deixa seu like se você gostou desse vídeo. Compartilha esse vídeo com seus amigos, joga nas redes sociais, joga no grupo da família, joga no grupo dos amigos, joga em todos os lugares. Até o próximo vídeo e tchau!